Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que pode, simplificar demais a jornada de qualquer investidor. A ideia de ter uma carteira inteira diversificada no mundo todo dentro de um único produto. Pensa bem, em vez daquela trabalheira de comprar 4, 6, talvez até 8 ativos diferentes e ter que ficar gerenciando tudo. E se uma única compra resolvesse tudo? É exatamente essa promessa que a gente vai analisar hoje. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar pelo problema, depois apresentar a solução, detalhar as opções que existem, pesar os prós e os contras e, no final, chegar a uma conclusão bem forte sobre esse tal caminho da simplicidade. Ok, vamos começar com um dilema que muita gente enfrenta. Porque, vamos ser sinceros, construir e principalmente manter uma carteira de investimentos bem diversificada não é tão simples quanto parece. Geralmente, eles têm 3 grandes barreiras. A primeira é decidir a proporção ideal entre ações e renda fixa. A segunda é o trabalho de ficar rebalanceando essa carteira o tempo todo para manter a estratégia nos eixos. E talvez a mais difícil de todas é manter o controle emocional para não tomar decisões ruins na hora que o mercado entra em pânico. E se existisse uma resposta elegante para esses 3 desafios? É exatamente aqui que entra o conceito de um ETF All-in-One, ou, em bom português, tudo em um. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, brilhante. É um fundo de fundos, ou seja, quando se compra uma única cota dele, na verdade se ganha exposição a milhares de ativos globais, como os que estão em ETFs gigantes, como VTI, VEIA, BND e BNDX. Por quê? Porque o próprio ETF compra e gerencia esses outros fundos lá dentro. Ele faz todo o trabalho pesado. E a implementação mais famosa dessa ideia vem da Vanguard, com a sua família de ETFs Life Strategy. São 4 produtos e cada um deles foi pensado para um perfil e um momento de vida diferente. Agora, o que é bem interessante aqui é que, apesar de serem 4 ETFs diferentes, todos são construídos com os mesmíssimos 2 ingredientes básicos. Um cestão de ações do mundo inteiro e outro cestão de títulos de renda fixa globais. A mágica toda está na proporção entre esses dois. E todos eles compartilham um DNA, digamos, de altíssima qualidade. São gerenciados pela Vanguard, têm uma taxa de administração baixíssima, de só 0,15% ao ano, oferecem uma diversificação com mais de 10 mil ativos e, o ponto principal, fazem o rebalanceamento de forma automática e contínua. Então, qual é a única diferença entre eles? O perfil de risco, que é ajustado justamente pela proporção entre ações e títulos. Vamos passar por cada um deles para que fique claro qual se encaixa melhor em cada jornada de investimento. Começando pelo mais arrojado da família, o AOA. A sigla vem de Aggressive Allocation, ou alocação agressiva. A composição deles já diz tudo. 80% do portfólio está em ações globais, buscando o máximo de potencial de crescimento. Os outros 20% ficam em títulos para dar uma pequena dose de estabilidade. Esse aqui é o perfil ideal para quem está longe, bem longe da aposentadoria, mais de 15 anos pela frente. O objetivo é um só: maximizar o crescimento do capital. E para isso, claro, é preciso aceitar uma volatilidade maior no curto prazo. Vamos para o próximo para ver como esse equilíbrio já começa a mudar. Este é o AOR, de Growth Allocation, ou alocação de crescimento. Aqui, a gente encontra a clássica alocação 60-40. 60% em ações para continuar crescendo o patrimônio e 40% em títulos para dar uma proteção bem mais robusta contra as quedas do mercado. Esse é o ponto de equilíbrio perfeito para quem está ali no meio da carreira entre 8 e 15 anos da aposentadoria. Alguém que ainda precisa de crescimento, mas já começa a se preocupar mais em proteger o que conseguiu acumular. Seguindo em frente, a balança agora pende ainda mais para o lado da segurança. Chegamos ao A ou M, de Moderate Allocation. A proporção aqui se inverte completamente. Agora, a maior parte do portfólio, 60%, está em títulos de renda fixa, com só 40% em ações. A prioridade muda, e muda claramente, para a preservação de capital. Este ETF é ideal para quem já está se aproximando da linha de chegada, a menos de 8 anos de se aposentar. Ou, claro, para qualquer pessoa com baixa tolerância a risco. O foco aqui é ter tranquilidade, sabendo que o patrimônio está mais protegido.
E por fim, a gente chega na opção mais conservadora da família, o ALC de Conservative Allocation. Com 70% em títulos e apenas 30% em ações, este portfólio foi desenhado para ter a menor volatilidade possível. A prioridade máxima é estabilidade e geração de renda. O público aqui é bem claro: pessoas que já estão aposentadas e dependem da carteira para viver, ou então quem está há pouquíssimos anos desse objetivo e simplesmente não pode correr o risco de uma queda brusca no mercado. E este slide amarra tudo de um jeito brilhante. É a estratégia conhecida como Glide Path, que a gente poderia chamar de caminho de pouso suave. A ideia é que o investidor pode simplesmente migrar de um ETF para o outro ao longo da vida, começando agressivo com o OA na juventude e deslizando suavemente até o OOK na aposentadoria. É uma estratégia de vida inteira, só que de um jeito muito mais simples. Claro, nenhuma solução é perfeita para todo mundo. Por isso, é fundamental fazer uma análise bem equilibrada, olhando tanto as vantagens quanto as limitações dessa abordagem. Do lado das vantagens, a simplicidade é imbatível. O rebalanceamento automático é um benefício enorme e a estrutura ajuda a manter a disciplina emocional. E o custo de 0,15% é excelente. Já nas limitações, tem menos espaço para personalização, não inclui ativos como fundos imobiliários e a taxa, apesar de baixa, é um pouquinho maior do que montar carteira por conta própria. E isso tudo nos leva à nossa conclusão: o caminho simples. Muitas vezes, no mundo dos investimentos, a estratégia mais sofisticada é justamente aquela que remove tudo o que é desnecessário. E aqui está um resumo final de toda a família, um do lado do outro. Repare como, à medida que a gente desce na tabela do A ao A lá em cima, para o A ao K, a alocação em ações diminui e a em títulos aumenta. Isso corresponde diretamente a um perfil de risco que vai do agressivo ao conservador e a um horizonte de tempo que vai se encurtando. É a jornada de uma vida de investidor mapeada em uma única tabela. E essa citação do Saint-Exupéry captura perfeitamente a essência dessa estratégia. A perfeição, a sofisticação, muitas vezes não está em adicionar mais e mais complexidade, mas sim em remover tudo que não é essencial, deixando só o que realmente funciona. Então fica a pergunta no ar: para construir um patrimônio sólido a longo prazo, será que a simplicidade, a disciplina e a consistência que uma solução como esta oferece não seriam, no fim das contas, a estratégia mais poderosa de todas? É algo para se refletir.